Gênesis, o versículo de número 1. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor. Hoje nós iremos aprender sobre promessas. A irmã Josiane cantando, e o hino que ela cantou foi uma confirmação para mim daquilo que o Espírito Santo colocara no meu coração. Nós conhecemos Abraão como o pai da fé. Abraão é conhecido dessa maneira porque ele tomou uma decisão de fé. Porque Abraão, ele não teve uma visão de Deus, não desceu um anjo e falou com Abraão, não teve um raio no céu que mostrou que era Deus que estava falando com ele. Ele apenas ouviu a voz de Deus e ele seguiu aquilo que Deus falou com ele. Então nós vemos Abraão como o pai da fé. Aleluia! Ele toma uma decisão de uma mudança extraordinária, porque ouviu uma voz. Talvez a mulher de Abraão tenha questionado: o que nós vamos fazer, para onde que nós vamos, se você apenas ouviu essa voz? Aleluia! Mas Abraão, ele recebe de Deus uma promessa. E quando nós olhamos para a promessa, nós entendemos que promessa é um presente de Deus. É um presente que você não merecia. É um presente gracioso. É um presente que não é por mérito, não é porque você é bom, não é porque você é bonito, mas porque Deus quis te entregar. Aleluia! E muita gente recebe as promessas de Deus. No entanto, a maioria não consegue alcançar o que Deus prometeu. E isso é um problema muito grande na vida espiritual de alguns crentes, na vida de fé de alguns crentes. Por quê? Por causa da frustração. Aleluia! A falta do cumprimento da promessa gera uma frustração grande no interior de uma pessoa, que a faz até mesmo pensar em desistir da fé. Há um provérbio no livro de Provérbios, eu não me recordo o capítulo, em que Salomão diz que a promessa tardia, ela é como gangrena nos ossos. Aleluia! Mas a promessa realizada, ela é saúde. Então tem pessoas que se frustram com o não cumprimento de promessas. No entanto, o não cumprimento não significa que Deus não é fiel, que não foi Deus que falou. Não, isso não significa
que Deus mudou os planos, não. Significa que nós seguimos pelo caminho errado. E é o que nós vamos ver aqui nesta noite, na vida do pai da fé, na vida de Abraão. No capítulo 12, nós vemos a promessa contida nos versículos 2 e 3, que Deus diz para Abraão: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, aqui está a promessa que Deus faz para Abraão. Mas perceba que antes da promessa, há no versículo 1 uma instrução de Deus, que é o que muita gente não percebe. Antes da promessa, vem a instrução de Deus. O que é a instrução? Instrução é o ato de ensinar oralmente, através da palavra, falando. E Deus diz para Abraão, ele dá a instrução: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então a instrução de Deus, ela vem antes da promessa, porque Deus não vai fazer a promessa para você e vai te deixar perdido, mas Ele vai te dar a direção para você chegar no lugar da promessa. Aleluia! Então a instrução de Deus para Abraão é clara. Aleluia! Nós vemos nos capítulos posteriores, nós vemos Deus renovando as suas promessas para Abraão, mas antes da renovação das promessas, ele entrega também instruções. Vamos ler no capítulo de número 15, o versículo de número 5. Aleluia! Gênesis 15, versículo de número 5. Olha só. Diz assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Abraão está aqui já alguns anos mais tarde. Abraão está à espera da promessa, está à espera do primeiro filho. Os anos estão passando, o tempo está passando e nada acontece. E então ele tem a ideia, e ele diz: Senhor Jeová, o que me hás de dar? Lá no versículo 2: pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão já estava aqui pensando de deixar o mordomo como herdeiro da promessa, aleluia, como herdeiro das suas terras, das suas posses, oh glória. Mas Deus chama Abraão para fora da tenda de madrugada e diz: Abraão, olha para os céus e começa a contar as estrelas, porque assim será a tua descendência, será incontáveis, a tua descendência será grande, aleluia. Veja que Deus, ele instrui Abraão para que ele não se distancie da promessa. A promessa que nós recebemos de Deus é o que nos dá confiança para permanecer, porque nós estamos em um mundo de pecado, nós estamos em um mundo
em que as pessoas que estão vivendo as suas vidas fora do Evangelho, elas vivem na impiedade, eles vivem na perversidade, e eles não têm esperança. Mas nós, a igreja, nós temos uma esperança que se chama Jesus Cristo. E Deus, para nos garantir firmes e constantes, Ele nos entrega promessas para que você continue perseverando, para que você continue caminhando, para que Deus possa fazer algo por você e através de você. Aleluia. Capítulo 17. Aleluia. Olha só. Capítulo 17 de Gênesis. Sendo, pois, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. No versículo posterior, vem a promessa de Deus, vem a renovação da promessa. Mas no versículo 1, nós vemos Deus instruindo Abraão novamente: anda na minha presença e ser perfeito. Aí o versículo 2: e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então veja que em todas as vezes que Deus fala com Abraão, o Senhor dá instruções para Abraão. O Senhor não deixa Abraão fora de rota. Ele não deixa Abraão perdido, mas Deus mostra o caminho para Abraão. Agora nós vamos ver que quando nós cumprimos as instruções de Deus, nós recebemos a recompensa. Mas quando a instrução não é cumprida, isso gera problemas. E está aqui o segredo de alcançar a promessa de Deus. Porque Deus nos dá instruções, mas muita gente não cumpre a instrução que Deus deu, e a promessa não chega. A promessa se distancia. Na verdade, nós nos distanciamos da promessa. E nós vemos isso ainda lá no capítulo 12. Olha só, o que Deus diz para Abraão? Da primeira vez: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai. Só que no versículo 4, Abraão já quebrou a instrução de Deus. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Olha só o segredo. E Ló foi com ele. Aleluia. O que foi que Deus disse? Sai da terra, sai da casa de teu pai e sai do meio da parentela. Mas Abraão, ele sai da terra, sai da casa do pai, mas ele leva parente com ele. E aí está o problema. Ló, ele não é uma pedra de tropeço para Abraão, mas ele é alguém que vai gerar problemas e problemas para Abraão. E na nossa vida, quando nós saímos do lugar, quando recebemos a promessa em direção à promessa, nós passamos por diversas situações, nós passamos pela preparação de Deus, e nós só chegamos no lugar da promessa se nós formos aprovados por Deus. Aleluia.
Uma certa vez, eu estava num estabelecimento, mais um irmão, e esse irmão gosta muito de conversar, e ele conversando com uma moça, ela começou a falar que estava distante da presença de Deus e que Deus tinha promessas na vida dela, mas ela não via mais essas promessas se cumprindo. E nós conversando, e ele falou para ela que a promessa de Deus só não se cumpre quando nós nos distanciamos dela, quando nós nos desviamos dela. Então tem gente querendo que a promessa chegue, mas ele está caminhando em caminhos opostos. A promessa de Deus é para lá e ele está vindo para cá. Então não tem como ser cumprido se eu não me direciono em direção à promessa de Deus. Então, quando você cumpre a instrução de Deus, você recebe recompensa. Mas quando não é cumprido, isso gera problemas. Quando nós vemos lá no capítulo 13 de Gênesis, lá nos versículos de número, vamos ler versículos de número 5, do capítulo 13, que diz assim: e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Então veja que a contenda entre os servos de Ló e os servos de Abraão. Então eles vão ter que se dividir. E nessa divisão entre Ló e Abraão, Ló vai para a cidade de Sodoma. E isso vai gerar para Abraão também problemas. Nós vemos no capítulo 14 que Abraão vai ter que socorrer Ló, porque Ló é capturado por um rei, tem alguma guerra civil entre as cidades, Ló é sequestrado, a família também, e Abraão vai ter que ir lá para socorrer Ló. Mas na frente nós vemos que Deus vai para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e Ló está lá na cidade. Abraão intercede, só que Deus já havia determinado, mas Deus envia um anjo para que Ló fosse socorrido e saísse da cidade. Nós conhecemos essa história. Ló escapa com suas duas filhas, a esposa se torna numa estátua de sal, e então eles se escondem numa caverna. Ló e suas filhas pensaram que todas as pessoas ali haviam morrido, e as meninas têm relação com os pais, as duas engravidam e geram ali duas nações que se tornaram inimigas de Israel por séculos e séculos. Então veja o problema que Abraão gerou, levando Ló com ele. Não foi um problema só na vida de Abraão, mas foi um problema por toda a descendência de Abraão. Foi ali que foi gerado os edomitas e os amonitas, pela vida de Ló. Então o problema, quando você não ouve o que Deus fala, ele não vai afetar apenas a sua vida, mas vai afetar a vida dos seus filhos, quem sabe até a vida dos seus netos e bisnetos.
Então melhor é nós ouvirmos aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já determinou. É mais seguro ouvir a voz de Deus e caminhar com fé, mesmo não vendo o caminho, mesmo não tendo a certeza que vai acontecer ou não, mas é melhor ouvir a voz de Deus e continuar caminhando em direção à promessa que Ele fez, porque Ele se responsabiliza de te abençoar e de te dar a vitória. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você ouvir a voz de Deus, a instrução de Deus, você vai ser abençoado, aleluia. Você não vai sair da rota, você não vai perder a direção, aleluia, mas Deus te dará a vitória. Nós vemos que depois da promessa tem uma preparação, para você alcançar e viver a promessa. E essa preparação, nós não temos noção de quanto tempo dura essa preparação. Lá no livro, ainda no livro do Gênesis, no capítulo 37, nós vemos que Deus dá uma visão para José. José tem 2 sonhos, e nos 2 sonhos, ele vê a sua família se prostrando diante dele, até mesmo o pai e a mãe, que simbolizava o sol e a lua. E então, depois dessa visão que José tem, José vai passar por diversas provações, até chegar a ser governador do Egito. Passa-se cerca de 13 anos, aleluia. José saiu de casa com 17 anos de idade, e ele vai se tornar governador do Egito com 30 anos. Então houve um espaço de tempo em que Deus preparava José para chegar aonde ele havia determinado. E nós, quando recebemos as promessas, precisamos estar cientes que nós iremos passar por esse caminho de preparação. Abraão, até chegar o dia do cumprimento da promessa, nascimento de Isaque, durou 25 anos. Moisés, para chegar a ser o libertador de Israel do Egito, durou cerca de 80 anos. Então cada um de nós possui uma vivência, uma experiência diferente uns dos outros. Alguns vão chegar primeiro, outros vão chegar depois, mas não interessa o tempo que cada um chega, ou primeiro que alguém ou não. O importante é chegar na promessa de Deus. O importante é chegar para viver o que Deus te prometeu, aleluia. O importante é continuar caminhando, é continuar prosseguindo, é continuar acreditando que Deus vai fazer, aleluia. Então há uma preparação. E essa preparação não é para nos fazer parar, ou desistir, ou desacreditar, mas é para nos manter vivendo o que Deus prometeu, aleluia. Quando Davi assume o trono, que lhe fora prometido com 16 anos de idade, Davi já era um homem que estava no auge do seu corpo físico, já estava com seus 40 anos de idade. Então houve um espaço de tempo grande para que Davi chegasse a viver o que Deus prometeu. E essa preparação de Deus é para te manter
Porque não adianta você percorrer um caminho rápido, chegar aonde Deus te quer, onde Deus te colocou, e você não conseguir permanecer. Você cair no dia seguinte, você deslizar uma semana depois, não adiantou de nada. A preparação de Deus é para que você viva a promessa, permaneça na promessa até o dia da tua morte ou até o dia do arrebatamento da igreja. Aleluia! Para que você gere frutos, para que você mude a vida de alguém, para que as pessoas ao teu redor também sejam impactadas. Aleluia! Eu quero nesse momento que você feche os seus olhos e comece a pensar agora na promessa que Deus fez na tua vida. Aleluia! Comece a pensar no que Deus te prometeu e o caminho que você já trilhou até aqui. Aleluia! E comece a receber agora o refrigério do Espírito Santo, para que você continue perseverando, encaminhando. Calamando, rabaia, súbria. Receba nesta noite, irmão, o refrigério do Espírito de Deus. Anaiga Súria Andarabachéria. O Espírito Santo nesta noite ele está te renovando, ele te preenche com a unção, com o poder. Sinta agora o poder de Deus se aperfeiçoando nas tuas fraquezas. O Ramacamandor e a Súbria Heler a Sori Micandarabachai. Você vai sair daqui nesta noite com força, você vai sair daqui nesta noite com vigor, você vai sair daqui com fôlego para continuar caminhando, porque Deus está contigo no vale, na provação, e Ele vai te dar a vitória. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus está com você. Você vai chegar. Você vai alcançar o que Deus prometeu. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A preparação vai te levar para um novo nível de maturidade, vai te levar para um novo nível de espiritualidade, que Deus vai falar e você vai entender com clareza. Aleluia. A preparação, ela vai te moldar para você chegar completamente e totalmente preparado. Você não vai ter dúvidas quando chegar aonde Deus determinou, porque você vai estar completamente forjado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. No capítulo 15, nós vemos Deus renovando a promessa a Abraão. E todas as vezes que Deus renova a promessa, Ele sempre acrescenta. Aleluia. Ele sempre acrescenta algo mais. Olha só, capítulo 15, o versículo de número 7. Aleluia. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. Aleluia. Veja que, lá no capítulo 12, ele diz para Abraão, para ir para a terra que ele havia de mostrar. Mas aqui, Deus está dizendo para Abraão que ele vai herdar a terra. A terra é tua. Aleluia. Ou seja,
Abraão não seria apenas um peregrino, alguém que habitaria em tendas e viveria perdidamente no mundo, não. Ele herdaria a terra que Deus mostrou. Aleluia! Veja que no capítulo 12, Deus não promete que ele vai herdar terra alguma, não. Deus diz para ele ir para a terra que ele vai mostrar. Mas quando passa-se o tempo, passa-se algumas provas, Deus retorna a falar com Abraão, e dessa vez ele está dizendo: eu que te tirei de Ur dos Caldeus, eu quem te mostrei a terra, e tu agora herdarás a terra. Aleluia! Aí ele pergunta: Senhor, como eu saberei que hei de herdá-la? Aí vem uma coisa importantíssima, que muita gente não compreende, que nós precisamos sacrificar a Deus. Aleluia! Esse sacrifício é uma confirmação do que Deus está fazendo em Abraão. Isso aqui é tremendo, irmão. Vamos ler aqui o versículo 9. Deus diz assim: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Versículo 11: e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Aleluia! Olha só, a confirmação vem por intermédio de um sacrifício. Só que o sacrifício que Abraão faz é um sacrifício que vai dar para ele trabalho. Que trabalho é esse? Enquanto Deus não respondia o sacrifício, aves de rapina vinham para comer os cadáveres. E aí Abraão tinha que enxotar as aves de rapina. As aves vinham e Abraão enxotava, para que eles não comessem do sacrifício, para que eles não destruíssem o sacrifício. Olha só que tremendo. Enquanto você sacrifica a Deus, as aves de rapina estão querendo destruir o teu sacrifício. Mas você tem que enxotar as aves de rapina. O que é, pastor, as aves de rapina? É tudo quanto atrapalha o teu sacrifício ao Senhor. Aleluia! Mas o que é? Pode ser alguém que está tirando o teu tempo de comunhão com Deus, pode ser as redes sociais, pode ser alguma outra coisa, e você precisa ter concentração suficiente para manter o sacrifício. Aleluia! Para sacrificar a Deus a ponto que Ele venha se agradar da tua obra, do teu sacrifício, e a resposta venha chegar. Aleluia! Abraão está enxotando as aves de rapina. Aí chega um momento que a noite cai, escureceu tudo, e a Bíblia diz que caiu um sono profundo sobre Abraão. Mas enquanto ele estava ali a ponto de adormecer, a voz de Deus veio e confirmou a promessa. Quando Deus termina de falar, desce um fogo do céu
e consome o sacrifício de Abraão, confirmando a promessa de Deus. Aleluia. Enquanto você enxota as aves de rapina, a resposta de Deus vai chegar, a confirmação de Deus virá para a tua vida. Se você crê nisso, levante a tua mão nesta noite e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Vai ter momento que você vai ter que renunciar a algumas coisas para manter o sacrifício de pé. Vai ter momento que você vai ter que renunciar à vontade, o desejo, o tempo, o relacionamento com alguém, para poder agradar a Deus. Aleluia. Mas a resposta de Deus, ela virá, irmão. Vale mais renunciar do que perder a promessa. Vale mais renunciar um momento com alguém, aleluia, um tempo nas redes sociais, alguma outra coisa, do que perder aquilo que Deus te prometeu. Eu não sei você, mas eu vou em direção à promessa de Deus. Nós vamos caminhando, nós vamos prosseguindo, porque fiel é o que prometeu, e Ele certamente nos dará a vitória. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Olha só, no versículo 16, Deus diz assim: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. Aleluia. Veja só, Deus está dizendo para Abraão que a promessa tem um tempo. A medida da maldade, da injustiça daquelas pessoas que estavam na terra ainda não estava completa, e isso demoraria cerca de 4 gerações. Mas Deus confirma a Abraão: eles habitarão na terra, a terra será completamente deles. Aleluia. Mas tem um tempo, vai haver o tempo certo, o momento certo. Então a promessa de Deus, ela tem um tempo, e o tempo de Deus não é o meu, o tempo de Deus não é o seu. E nós não podemos desconfiar do que Deus prometeu, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Quando o povo de Israel desconfiou do que Deus havia prometido, Deus deu uma sentença: olha, essa geração não entra na terra, porque vocês infamaram a terra, vocês falaram mal da promessa, vocês denegriram a promessa, então vocês não são dignos da promessa. Eu preservarei Josué e Calebe, que vão possuir a herança que eu prometi para vocês. Então veja só, que o tempo não pode fazer com que eu e você desacreditamos do que Deus prometeu. E isso é muito difícil, porque você vê o tempo passando, os cabelos da cabeça vão ficando brancos. Esses dias eu estava penteando o cabelo, irmão divino, e aí eu vi um fio de cabelo branco grande, e aí eu já me preocupei: meu Deus, e agora? Estou ficando velho. Aleluia. O tempo vai passando, as marcas do tempo vão aparecendo. Aleluia. Mas a impaciência não pode me tirar do foco da promessa. Para nós concluirmos, olha só o que acontece no capítulo 16,
Versículo 1, vamos ler. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Aleluia. A impaciência, ela te faz cometer erros, e ela gera problemas. Sarai não conseguia mais esperar. Eu estou velha demais, não tem mais como. Toma a serva e tem um filho com ela, porque ele vai ser o filho da promessa. Mas Deus não havia prometido isso. Aleluia. O filho da promessa vinha de Sarai. Oh glória. E a impaciência, irmão, ela faz você tomar decisões erradas. A falta de paciência faz você perverter o que Deus prometeu. Aleluia. E nós não podemos fazer isso. Abraão tem um filho com Agar, Ismael. Só que Ismael nasce, cresce, se desenvolve, e aí o futuro, posteriormente, séculos e séculos depois, os filhos de Ismael são aqueles que vão guerrear constantemente contra Israel, contra a descendência de Abraão. Aleluia. Ou seja, são problemas que duraram por milênios e milênios. Nós vivemos até hoje o resultado dessa decisão de Sarai. Aqueles povos ali do Oriente Médio, os árabes, são descendência de Ismael. Ou seja, uma decisão errada, ela pode gerar um problema por séculos e séculos. Então permaneça acreditando na promessa, permaneça confiando em Deus, permaneça acreditando e caminhando em direção que Deus prometeu, porque no tempo certo a promessa vai se cumprir. Aleluia. Passou-se o tempo. Abraão já está com 99 anos. Aí vem, ele está debaixo de uma sombra, e ele avista 3 homens caminhando no deserto, e ele nota algo diferente. Chama Sarai e diz para ela preparar uma comida, e ele vai ao encontro dos 3 homens. Aí ele convida: vamos comer em minha casa. Aleluia. Veja só, é por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 2, ele fala em: não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, não o sabendo, hospedaram até anjos. Aleluia. Abraão recebe aqueles homens, e quando eles estão conversando, eles então declaram o que vieram fazer ali. Ele diz: Abraão, prepara-te, porque daqui 1 ano te visitarei e tu terás um filho. Aleluia. Tu estarás com um filho nas mãos. E Sarai, atrás da cortina, ouvindo aquilo, ela começou a rir. E o anjo do Senhor pergunta para Sarai: por que está rindo? Aleluia. A promessa de Deus estava chegando, oh glória. Passou-se tempo, passou-se provação, mas a promessa de Deus chegou. A promessa de Deus veio. O Isaac nasceu, e a promessa de Deus foi cumprida na vida de Abraão e de Sara. Aleluia. Fique de pé nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia.
Aleluia, Jesus. Deus, irmão, Ele é fiel. Deus não pode negar a si mesmo. Isso é contra o caráter de Deus. Ele é fiel. A gente é infiel, mas Ele permanece fiel. Aleluia. Independente do que você faça ou diga, Ele permanece fiel. Ele não nega a si mesmo. Aleluia. Eu sei que cada um aqui tem uma promessa de Deus. Aleluia. Eu sei que você tem uma promessa de Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida: você vai alcançar a promessa. Você vai viver a promessa de Deus. Aleluia. Mas você precisa se direcionar até a promessa, caminhar em direção a ela. Aleluia. Caminhe em direção à promessa de Deus. A providência vai chegar, a cura vai chegar, o milagre que você precisar vai acontecer, porque o Deus que te tirou do lamaçal do pecado é o mesmo Deus que fará você chegar aonde Ele quer que você chegue. Aleluia. Havia dois caminhos para o povo de Israel chegar na terra prometida. Tinha um caminho mais perto, mas Deus levou o povo pelo caminho mais comprido, um caminho até impossível, que eles tiveram que abrir o mar para poder chegar do outro lado. Aleluia. Deus, Ele vai abrir porta para você chegar aonde você precisa chegar. A providência virá, o milagre vai acontecer e você vai chegar aonde Deus prometeu para a sua vida. Eu estou sentindo uma unção de Deus muito grande nesta noite, irmão.